No coração de uma era de exílio e incerteza, em meio às suntuosas, porém opressoras muralhas da antiga Babilônia, vivia um jovem de fé inabalável, cujo nome ecoaria pelos séculos: Daniel. Longe de sua terra natal, Jerusalém, ele e seus amigos haviam sido levados cativos, arrancados de tudo o que conheciam. Mas, mesmo sob o jugo de um império estrangeiro, a devoção de Daniel a Deus permaneceu inabalável. Sua sabedoria, concedida divinamente, o distinguia entre os demais, elevando-o a uma posição de notável influência na corte do poderoso rei Nabucodonosor. Daniel não buscava glória terrena, mas entender os desígnios divinos, mergulhando nas profundezas da oração e da meditação. Um farol de esperança em tempos sombrios. A corte babilônica, acostumada aos prazeres e às intrigas, foi subitamente abalada por um evento que desafiou toda a sua sabedoria mundana. O rei Nabucodonosor, soberano de um império que parecia indestrutível, foi atormentado por um sonho terrível, tão vívido e perturbador que roubou-lhe o sono e a paz. Ele vira uma estátua colossal, de brilho extraordinário, mas de aspecto assustador. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura intrigante de ferro e barro. O rei despertou em angústia, a imagem da estátua gravada em sua mente, mas a lembrança do significado, ou mesmo do enredo completo do sonho, havia se esvaído. Desesperado por uma explicação, Nabucodonosor convocou todos os sábios, magos, astrólogos e encantadores da Babilônia. Exigiu não apenas a interpretação, mas que eles lhe revelassem o próprio sonho, algo que nenhum mortal poderia fazer. A incapacidade de seus conselheiros de desvendar tal mistério enfureceu o rei. Em um acesso de ira e frustração, ele proferiu uma sentença de morte a todos os sábios do império, uma ameaça que pairava como uma espada sobre a cabeça de Daniel e seus amigos. O drama se intensificou, o tempo se esgotava e o desespero se instalou. Foi nesse momento de extrema crise que a fé de Daniel se manifestou com ainda mais força. Ele e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, voltaram-se para o único que poderia desvendar tal enigma, o Deus dos céus. Suplicaram em oração, buscando misericórdia e revelação. E na quietude da noite, a resposta veio. Deus, em sua infinita sabedoria, revelou a Daniel não apenas o perturbador sonho do rei, mas também a sua profunda interpretação. Um alívio inicial tomou conta de Daniel, mas logo foi substituído por uma compreensão da magnitude da profecia que lhe havia sido confiada. Com a vida de todos os sábios em suas mãos, Daniel foi levado perante o rei. Sem hesitação, ele revelou o sonho. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu glorioso império babilônico, o mais rico e poderoso de seu tempo. Depois dele, surgiria um reino inferior, simbolizado pela prata, o Império Medo-Persa, que viria a conquistar a Babilônia. Em seguida, o bronze representava o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande, que dominaria o mundo com velocidade e extensão sem precedentes. As pernas de ferro, por sua vez, simbolizavam o Império Romano, forte como o ferro, que esmagaria e quebraria todos os outros. Mas foi a descrição dos pés da estátua que trouxe a revelação mais intrigante, uma mistura de ferro e barro. Estes representavam os reinos futuros, divididos, uma mistura de força e fragilidade, que não se uniriam completamente apesar das tentativas. E então, o ponto de virada, a parte mais assombrosa e esperançosa da visão. Uma pedra, não cortada por mãos humanas, que se desprendeu de uma montanha. Essa pedra atingiu os pés da estátua, destruindo-a por completo, reduzindo-a a pó. O ouro, a prata, o bronze,
O ferro e o barro se esfarelaram e foram levados pelo vento, sem deixar vestígios. A pedra, então, se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O que essa pedra representa? E como os pés de ferro e barro se manifestam em nosso tempo. Um tempo de divisões e conflitos que parecem ecoar a antiga profecia. A história de Daniel mal havia começado a se desdobrar, e seus ecos ressoam mais alto hoje do que nunca. A precisão da profecia de Daniel, revelada nos corredores da Babilônia antiga, ganhou contornos ainda mais nítidos à medida que os séculos se desenrolaram, testemunhando a ascensão e queda de impérios com uma fidelidade assombrosa. A cabeça de ouro, o glorioso Império Babilônico de Nabucodonosor, cedeu lugar ao peito e braços de prata, o Império Medo-Persa, que, como predito, conquistou a Babilônia e dominou o cenário mundial. Historiadores e arqueólogos confirmaram a transição, a queda de um gigante e a ascensão de outro, exatamente como Daniel havia interpretado. Em seguida, o ventre e as coxas de bronze materializaram-se na figura de Alexandre, o Grande, e seu império grego. A velocidade com que Alexandre varreu o mundo conhecido, estendendo seu domínio do Mediterrâneo à Índia, foi um espetáculo de poder e conquista, um eco perfeito da visão do bronze que dominaria a terra. A precisão dos detalhes, a sequência inegável, solidificava a veracidade da revelação divina. As pernas de ferro, por sua vez, encontraram sua plena manifestação no Império Romano. Forte como o ferro, que esmaga e quebra, Roma subjugou vastas terras, construiu estradas e leis que moldaram o mundo ocidental, e sua influência se estendeu por séculos. A força implacável de suas legiões e a duradoura estrutura de seu império foram um testemunho irrefutável da parte de ferro da estátua. Cada um desses impérios, com suas características e destinos, confirmou a infalibilidade da profecia de Daniel, traçando um mapa histórico que se desdobrava com impressionante exatidão. No entanto, o enigma mais profundo e o que mais ressoa em nossos dias reside nos pés da estátua. A mistura intrigante de ferro e barro. Esta porção da visão representava os reinos futuros que surgiriam após o Império Romano. Não seria um único império monolítico, mas uma série de nações divididas, uma amálgama de força e fragilidade que não conseguiria se unir completamente. E é precisamente aqui que a profecia de Daniel se torna assustadoramente contemporânea. Após a fragmentação do Império Romano, a Europa se dividiu em inúmeras nações, cada uma com sua soberania, suas ambições e suas identidades distintas. Ao longo da história, houve inúmeras tentativas de união, através de casamentos reais que buscavam consolidar dinastias, de alianças políticas e militares e até mesmo de projetos continentais. No entanto, a profecia se manteve. Não se unirão uns aos outros, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olhamos para o cenário global atual e vemos as evidências pulsantes desses pés de ferro e barro. Blocos econômicos como a União Europeia, embora ambiciosos em sua busca por integração, ainda enfrentam tensões internas, divisões soberanas e a dificuldade de falar a uma só voz em momentos de crise. Alianças militares como a OTAN, embora poderosas, são formadas por nações com interesses nem sempre alinhados, refletindo a coexistência de força e fragilidade. As guerras, os conflitos culturais, as disputas econômicas e as divisões ideológicas que assolam o planeta são manifestações diretas da natureza, não se unirão, dos reinos dos últimos dias. A ascensão e queda de superpotências modernas, a instabilidade política global, as crises econômicas que reverberam por continentes e as divisões sociais cada vez mais acentuadas, tudo isso aponta para um mundo em um ponto de inflexão,
buscando uma solução que não parece vir das mãos humanas. Há uma sensação generalizada de que a humanidade está à beira de um colapso, ansiando por um líder ou uma força capaz de unificar e trazer paz duradoura, mas as tentativas humanas repetidamente falham. E é neste cenário de divisões e anseios que a última e mais impactante parte do sonho de Nabucodonosor se torna mais relevante do que nunca. A pedra, não cortada por mãos humanas, que se desprende de uma montanha e atinge os pés da estátua, destruindo-a completamente. Essa pedra representa o reino de Deus. Um reino que não é fruto de esforço humano, que não será construído por exércitos ou diplomacia, mas que virá para destruir todos os sistemas e reinos terrenos, estabelecendo um domínio eterno. Se os reinos atuais são, de fato, os pés de ferro e barro que se recusam a se unir, então a chegada iminente dessa pedra que os destruirá e estabelecerá um novo reino é a próxima etapa da profecia. A tensão é palpável, o palco está montado. O que significa, para a humanidade, a chegada desse reino que não terá fim? A profecia de Daniel, com sua precisão histórica e sua visão abrangente do futuro, culmina na destruição total dos reinos terrenos. A imagem da pedra que se desprende, sem a intervenção de mãos humanas, e atinge os pés da estátua, reduzindo-a a pó, é uma representação vívida da aniquilação de todos os impérios e sistemas humanos. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, independentemente de sua glória ou força passageira, são varridos como palha ao vento, sem deixar vestígios. Isso implica um fim definitivo para todos os sistemas políticos, econômicos e sociais construídos sobre a base da governança humana, com suas inerentes falhas, corrupção e divisões. Essa destruição, porém, não é o fim, mas sim o prelúdio para algo grandioso. A pedra que esmaga a estátua se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra, simbolizando o estabelecimento do reino de Deus. Este reino, diferente de todos os que o precederam, não terá fim. Jamais será destruído ou entregue a outro povo. É um reino de justiça perfeita, paz duradoura e eternidade. Um contraste gritante com a transitoriedade e a imperfeição dos impérios humanos. A promessa é de um governo divino que trará plenitude e ordem a um mundo marcado pelo caos e pela desunião. Para a humanidade de hoje, imersa no turbilhão dos pés de ferro e barro, essa mensagem de Daniel oferece uma poderosa fonte de esperança e redenção. Em meio à incerteza global, aos conflitos incessantes e às divisões que parecem intransponíveis, a profecia aponta para uma solução que transcende as capacidades humanas. Ela motiva a buscar os valores e princípios do reino de Deus acima dos interesses egoístas e temporais dos reinos terrenos. É um chamado para superar as divisões culturais, ideológicas e sociais, reconhecendo que existe uma força maior capaz de unificar e restaurar. A profecia de Daniel apresenta uma escolha crucial para cada indivíduo e para a coletividade. Alinhar-se com o ferro e o barro significa persistir na construção de sistemas falhos, condenados à destruição, e na busca por soluções humanas que se mostram insuficientes. Optar pela pedra é reconhecer a soberania divina, é depositar a fé em um reino eterno que promete justiça e paz. É uma decisão que molda não apenas o presente, mas o futuro de cada alma. A força do amor, da fé e da retidão, cultivada em cada coração, prepara o caminho para a chegada desse reino que não é feito por mãos humanas. É a promessa de um futuro sem dor, sem guerra, sob um governo justo e perfeito, um refúgio seguro em meio à tempestade dos tempos finais. A certeza de que a profecia de Daniel não é apenas um eco distante do passado, mas um mapa detalhado para o futuro, ressoa com urgência em nossos dias.
Ela nos confronta com a realidade de que os pés de ferro e barro são uma manifestação clara da fragilidade e transitoriedade do poder humano. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece a gloriosa promessa de um reino eterno, que surge para trazer a verdadeira resolução para todos os dilemas da humanidade. É uma reflexão profunda sobre a relevância dessa antiga visão para a vida e as decisões de cada pessoa hoje. Afinal, como você se posiciona diante do sonho que previu o futuro da humanidade e está acontecendo agora? Você continuará a edificar sobre a areia movediça dos reinos humanos ou buscará o alicerce inabalável do reino que não terá fim? A escolha é sua, e o tempo, segundo Daniel, está mais próximo do que nunca para a pedra que encherá toda a terra.